Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai falar um pouquinho dos hebreus, de onde eles surgiram, para onde eles foram e onde eles estão hoje em dia. E antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gosto e comenta aí embaixo para mim o que você acha que aconteceu com os hebreus e assiste até o final do vídeo para ver se você acertou. Os hebreus são um povo antigo e que muito daquilo que se conhece dos hebreus derivam de fontes materiais, então daquilo que eles produziram, e também de relatos da tradição religiosa, seja do judaísmo, seja do cristianismo, e seja de relatos de outros povos que tiveram contato com eles lá na antiguidade. Então, nesse vídeo, a gente vai acabar fazendo uma ponte entre o que a gente tem da narrativa histórica e aquilo que a gente tem da tradição religiosa, certo? Fazer uma comparação. Os hebreus, eles vão habitar a região da Suméria, lá na Mesopotâmia, e por volta do século 20 a.C., eles são expulsos daquela região e eles vão atravessar o cenário da Mesopotâmia e chegar na região da atual Palestina e Israel, localizada entre as montanhas da Síria ao norte, o deserto da Arábia, que pega do leste, sudeste e parte do sul. Ao sul você tem também o Mar Vermelho e ao oeste você tem o Mar Mediterrâneo. Como é que isso está na tradição religiosa? Tá dito que Abraão conduziu esses indivíduos da Suméria até a Terra Prometida. E por ali eles ficaram cerca de 300 anos. Só que a região da Palestina ela não é uma região com muitas áreas férteis. E para compensar, por volta do século 17, você teve uma seca muito forte que levou os hebreus a se deslocarem para o sul e irem na direção do Egito, que era uma região também fértil. Chegando no Egito, eles vão acabar tendo uma convivência harmônica com os egípcios num primeiro momento, até ali a metade do século XVI mais ou menos. Já segundo a tradição religiosa, o José, o filho preferido do patriarca, foi vendido como escravo aos egípcios e lá no Egito ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. E na prisão ele ficou conhecido pelas suas visões, por interpretações e tudo mais. E o faraó, Apop, ele teve um sonho e mandou chamar o José para interpretar esse sonho e tentar entender o que isso significava. E ele falou pro José que ele teve um sonho com tinham 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E que nessas vacas magras devoravam as vacas gordas. O José prontamente interpretou como cada vaca representaria um ano, e a vaca ser gorda representaria um ano de abundância, e que seria seguida por um ano de escassez, um ano de falta. Então o faraó recebeu essas instruções e a partir desse aviso ele preparou-se para os 7 anos de seca. A partir ali então do século XVI essa relação vai mudar, certo? Porque parte dos hebreus se aliou com os iscos durante os combates, as invasões iscas ali na metade do século XVI, século XV a.C., e também por uma forma também de controle populacional. Os egípcios temiam que os hebreus superassem a população em tamanho, então foram duas justificativas que os egípcios deram para a sua escravização ali por volta do século XVI a.C. Por volta ali de 1250 aproximadamente, ocorre o fim da escravidão e os hebreus voltam para a Terra Prometida. De acordo com a tradição, esse retorno à Terra Prometida foi feito pelo Moisés, que demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida. Isso é narrado na Bíblia na parte do Êxodo. E a partir dessa peregrinação que durou aproximadamente 40 anos, de acordo com a tradição, eles começaram a se dividir em várias tribos. E por volta de 1200 eles chegam na Palestina e eles começam um processo de luta contra os povos que estavam ocupando aquela região na sua ausência, que eram os filisteus. Eles continuaram utilizando o sistema das tribos, onde eles eram governados pelos juízes.
Cada juiz tinha um poder administrativo e militar e religioso. E o foco dessas tribos era a atividade da economia agrícola e a criação de animais. Por volta de 1030, você teve a primeira derrota dos filisteus pelo rei Saul, e vai começar a concentrar, a partir do rei Saul, de acordo com a tradição religiosa, né, começou uma concentração dessas terras férteis nas mãos das pessoas mais poderosas, e começou a ter uma expansão dos comerciantes e dos funcionários públicos, ou seja, começou a ter uma articulação de uma formação de um corpo de governo. Um outro rei famoso foi o rei Davi. Ele vai ser o responsável pela derrota definitiva dos filisteus e ele vai tornar a cidade de Jerusalém a capital do reino. Seu sucessor vai ser Salomão. Ele vai ampliar o incentivo ao comércio e ele vai ser o responsável pela construção de grandes obras, estradas, templos, prédios públicos, e ele vai autorizar a escravidão por dívidas. E também tem um outro rei que veio na sequência, que foi o rei Roboão, que ele vai proporcionar aumento de impostos e a partir da sua ele vai dividir o reino em duas partes: o reino de Israel, localizado ao norte, e o reino de Judá, no sul. Por volta de 722, como a gente já falou lá no vídeo da Mesopotâmia, os assírios eles tomam Israel e Judá vai se manter independente com pagamento de altos impostos aos assírios. E com o passar do tempo, então, é aí que vai surgir essa designação, que os hebreus que habitavam Judá passaram juntaram-se as duas expressões, Judá com hebreus, e deu o nome para esse povo e para essa religião, os judeus. Depois, com a derrota dos assírios no século VI a.C., também, como a gente já falou, você teve a ocupação dos caldeus, que vai levar 50 anos de escravidão ali por volta de 586 a.C., e depois, com a libertação dos persas, encerra esse período de escravização, porém a região vai ser ocupada pelos persas, pelos macedônicos e pelos romanos. Os romanos ocupam essa região em 63 a.C., e não vai ser uma tomada fácil pelos romanos. Eles vão sofrer uma pesada resistência que vai demorar aproximadamente 100 anos para os romanos conseguirem conquistar de fato essa região, até 70 depois de Cristo. E eles vão aproveitar, dessa resistência como uma forma de repressão e represália a toda essa resistência. Os romanos vão destruir o templo de Jerusalém e vai iniciar o processo conhecido como a diáspora. Diáspora vai significar espalhamento, ou espalhar. Então a diáspora então, dos judeus vai ser essa fuga deles e a busca por encontrar outros locais onde eles pudessem, até que eles tivessem a vinda do Messias que reuniria todos os judeus novamente. A divisão do Império Romano no século IV depois de Cristo e o fim do domínio bizantino naquela região, os árabes no século VIII vão ocupar aquela região. No século XIX, alguns comerciantes ricos tentaram criar uma proposta de reocupar a região da Palestina e fazer um Estado judeu naquela região. Porém, uma proposta mais efetiva só foi concluída em 1948, com a criação de Israel moderna, onde a ONU pegou os refugiados do Holocausto e resolveu fazer um país onde esse povo pudesse viver sem ser segregado novamente. Então, só que com isso a ONU esbarrou num problema sério, que é a questão dos povos que já habitavam aquela região, que eram os muçulmanos palestinos. Então, a origem dos conflitos modernos entre árabes, entre palestinos e israelenses, vai ser por conta dessa criação desse Estado em 1948, feito dessa forma, e dos conflitos que surgiram na sequência, nos anos seguintes, entre os israelenses e os palestinos. Essa crise vai ser resolvida em 1993, com a assinatura de uma paz, porém os palestinos ainda têm uma série de reivindicações territoriais, porque a partir dessa paz ficou determinada a existência dos dois estados, tanto o Estado árabe como o Estado judeu. E uma das grandes contribuições dos hebreus e dos judeus vai ser a herança cultural. Os hebreus vão assumir uma hegemonia, a maior parte do tempo da sua história, a religiosidade monoteísta, ou seja, eles acreditavam em um único Deus. E esse vai ser a grande influência deles, tanto para o cristianismo,
lá no século I, e também vai ser influência também para os árabes no século VII com Maomé. Então, a crença, não só do monoteísmo, mas uma série de pressupostos religiosos, como o perdão, acreditar, a crença, ou mesmo a própria questão de você ter períodos de reflexão, períodos de penitência, todas essas ideias se refletem nessas três religiosidades. Então, os hebreus eles acabam passando por um período de muita prosperidade, mas ao mesmo tempo eles acabaram sendo dominados por povos estrangeiros e o seu esplendor foi sendo minimizado ao longo dos anos. E você tem um problema sério hoje em dia, que é a questão da questão territorial e a existência entre os dois países na zona da Palestina. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios, chama a Clio.